Expressão popular que se chama meteu o louco. Você usa essa expressão meteu o louco quando alguém quer justificar alguma coisa que fez e aí usa um argumento, uma justificativa tão estranha que isso até ofende a inteligência de quem está entendendo. Aí você fala, pô, você meteu o louco, meu. Você tem que ser muito louco para acreditar nisso aí que você está falando. Pois bem, depoimento à Polícia Federal, o Bolsonaro meteu o loucão, mas meteu o louco literalmente. Olha só, a Polícia Federal tinha várias perguntas a fazer para o Bolsonaro. O depoimento dele esperava-se que demoraria 4, 5 horas, porque são várias perguntas para o chefão da quadrilha referente aos atos terroristas. Porém, o Bolsonaro, como ele é investigado, ele tem o direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmo. E ele aceitou falar só sobre um tema. De todos os temas que poderia falar, ele aceitou falar só sobre um tema, que é um vídeo que ele publicou nas redes sociais no dia 10 de janeiro, ou seja, 2 dias depois dos ataques terroristas do 8 de janeiro, em que ele contestava as urnas. Ele compartilhou o vídeo de outra pessoa ali. Depois de umas 6, 7 horas, o Bolsonaro deletou o vídeo. E ali muita gente até falou, será que foi o Carlos que publicou? Quem administra as redes do Jair Bolsonaro é o Carlos, então foi o Carlos, não foi o Jair? Pois bem, irrelevante. Se alguma coisa está na sua rede social, a responsabilidade é sua. Mas eu deixei o meu filho para tomar conta. Não importa, está na sua rede social, a responsabilidade é sua. Pois bem, Bolsonaro foi lá depois e teve que explicar. E o que fala o Bolsonaro para a Polícia Federal? Ele disse que estava sob efeito de remédios. Agora tomar remédio virou desculpa. Eu falei isso aqui faz o quê? Faz umas 2 semanas. Eu falei, nossa, toda pessoa que é pega fazendo um ato racista, homofóbico, ou seja, esses fascistas malditos aí, quando são pegos, quando são processados, primeira coisa que faz é meter um atestado e falar, não, é que eu tava sob efeito de remédio, não, é que eu tenho depressão, aí o remédio é controlado, aí dá esses efeitos aí, eu não entendo isso. Aí uma vez, eu lembro uma mulher, ela foi racista numa padaria e tal, aí na hora que ela foi presa, chegou pro delegado, aí ela foi homofóbica com o policial, que por acaso o policial era gay, aí ela foi presa, chegou pro delegado e falou, não, é que eu tomei remédios, aí eu fico assim, nossa, tem que colocar agora na bula de remédios, assim, efeitos colaterais para remédios. A pessoa vira golpista, vira fascista, vira racista, vira um lixo humano. Então, você toma um remédio e vira um lixo humano, é isso? Não. Pois bem, o Bolsonaro falou que ele estava sob o efeito de morfina e que, sob o efeito de morfina, ele sem querer compartilhou ali o vídeo que contestava as eleições. E aí ele tentou, por 2 horas, justificar para os policiais federais que, eu tanto não tentei, não incentivei aquilo, não tentei ali questionar o resultado da eleição, que você pode ver que depois da eleição eu me recolhi no Palácio do Planalto e fui para os Estados Unidos. Eu não falei mais nada, eu não dei uma declaração sobre urnas ou sequer questionando o resultado das eleições. Mentira. Eu vou mostrar o vídeo aqui. Vamos mostrar o vídeo? Será que o Bolsonaro não questionou o resultado das eleições depois da eleição? Nunca, em nenhum momento até agora. Vamos lá, Bolsonaro aqui em Orlando. Vamos lá. A forma que você tem tratado em qualquer lugar desse mundo. Isso não me presta. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. Você vê, ele fala alguém, pelo menos para alguém que diante do TSE não conseguiu se eleger, diante do TSE. Quer dizer, ele está questionando o resultado da urna, está questionando. Só que o Bolsonaro, ele criticou as urnas, criticou não, ele colocou em xeque, em dúvida, as urnas eletrônicas por mais de 1 ano e meio. E isso ele não quis responder. Então, lembra, boa parte do depoimento do Bolsonaro, que durou um pouquinho mais de 2 horas, foi a Polícia Federal fazendo as perguntas que estavam ali e o Bolsonaro falando que ia ficar em silêncio. O delegado pergunta, ele tem a lista de perguntas. Ele pergunta, não, vou ficar em silêncio. Pergunta outra, silêncio. Outra, silêncio. As perguntas sobre aquele vídeo foram respondidas dessa maneira aí. No final, o Fábio Weingarten, que era o SECOM do Bolsonaro, ele deu uma entrevista para a imprensa e aí ele explicou, ele tentou explicar o inexplicável. Vamos lá, Fábio Weingarten. Vamos lá, melhor assim, né? De como se dá referida postagem.
Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédios e fez a postagem sem querer, isso foi o que ele alegou à Polícia Federal? Exatamente isso. Quando alertado, quando tomou conhecimento da postagem, respondendo ao nosso colega, sequer o presidente sabia, havia percebido que havia se postado referido conteúdo. Assim que alertado, apagou o vídeo. O presidente foi questionado sobre a relação com o ex-ministro Anderson Torres e outras relações. Não era objeto da representação do Ministério Público. A resposta do presidente se limitou à questão dessa postagem, mas se coloca à disposição, para qualquer momento se colocou, para retornar e esclarecer quaisquer outros pontos. Não. Pois bem, aí após esse depoimento aí catastrófico, o Janones falou e alguns outros parlamentares falaram que vão entrar com um pedido de prisão imediata do Bolsonaro porque ele confessou o crime. Acontece o seguinte, que o Bolsonaro questionou as urnas, questionou a eleição, que ele incentivou essa horda de fascistas, eu sei, você sabe. A mensagem foi a publicação que ele compartilhou foi depois do dia 8 de janeiro. A defesa do Bolsonaro foi lá na Polícia Federal com um vídeo, gravaram um vídeo de como funciona o Facebook do aplicativo para falar que o botão de salvar fica logo embaixo do botão de compartilhar. Só que tem um problema que eu devo falar. Eles colocaram aquilo como se você tivesse... Eu já sei qual o vídeo que eles mostraram. Eu sei exatamente. Eu fui até no meu Facebook para ver. Se você for no Facebook compartilhar no seu perfil pessoal, tem o botão de salvar, que é para você... não sei se em português é salvar o nome do botão, mas em inglês é save, ou bookmarks, que é para você colocar ali, para você salvar ali, vai ficar numa pasta do Facebook para você ver aquela publicação depois. Tem isso também no Twitter, por exemplo, no Instagram. Eu uso muito para separar conteúdo. Tá, aí fica embaixo do botão compartilhar. Você pode, nossa, cliquei ali no botão errado? Pode. Porém o Bolsonaro, ele compartilhou o vídeo na página dele. Aí tem uma coisa que eu preciso te explicar sobre o Facebook. Você tem o seu perfil pessoal. A partir do momento que você cria uma página, que são as páginas aí que tem milhares de seguidores, por exemplo, eu tenho um perfil pessoal no Facebook que eu não uso. Tenho um perfil, uma página chamada Thiago dos Reis, que tem lá 500 e tantos mil seguidores. Quando você compartilha na página, ele vai para uma outra tela. Ele aparece um outro quadradinho ali na tela do Facebook ou no celular, é um outro quadradinho. Para confirmar como você vai publicar, ou se você tem mais de uma página, em qual das páginas você vai compartilhar isso. Isso provavelmente não estava no vídeo, porque ia pegar a versão do Bolsonaro e jogar no lixo, né? A versão do Bolsonaro ia para a lata do lixo, se colocassem isso no vídeo. Espero eu aí que a Polícia Federal pegue essa, mas não vai precisar, porque o que acontece é o seguinte. O Bolsonaro está sendo acusado de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ok? Ok. O que ele está tentando falar é o seguinte, olha, esse foi um crime culposo. O que é culposo? Culposo no Jurisdicês do Brasil é o seguinte, você fez o crime, você cometeu o crime, você teve a culpa, mas você não teve a intenção. Intenção seria um crime doloso, teve dolo. Dolo é intenção na lei. Por isso que tem homicídio culposo e doloso. O culposo é quando, foi um acidente, não teve intenção, mas a culpa é tua. Doloso não, você quis ou você assumiu o risco de matar alguém. Por exemplo, dirigir bêbado. Você não vai lá pra... Você não dirige bêbado pra matar alguém, mas assumiu o risco, então é doloso. Deu um tiro em alguém, doloso. Você mirou na pessoa, quis atirar. Pois bem, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, bem como o crime de golpe de Estado, não existe a modalidade culposo. Nossa, eu dei um golpe de Estado, mas foi por engano. Ninguém dá um golpe de Estado por engano. Ninguém vai abolir violentamente o Estado Democrático de Direito por engano. Então, quando o Bolsonaro confessa, não, fui eu mesmo que coloquei o vídeo, tava ali. Aí fala, não, é que eu tava sob medicamento. Não importa. Confessou, tá confessado, já pode pôr na jaula. Só que tem um problema. Eu mostrei aqui um vídeo do Bolsonaro falando, olha, aos olhos do TSE, não sei o quê. Eu vou te mostrar alguns mais do Bolsonaro. Tá aqui o Bolsonaro falando, mas eu não vou mostrar muita cara dele não, viu? Só a voz, vai. Não é a resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso para a autoridade suprema do Federal. Só um idiota para fazer isso aí. O que está em jogo, pessoal, é o nosso futuro e a nossa vida. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude. Esse foi o Bolsonaro. Ele tinha atacado o Barroso. Isso foi no dia 9 de julho. No dia 7 de julho, o Bolsonaro xingou o Barroso.
Aí o Barroso respondeu o Bolsonaro. O Bolsonaro xingou o Barroso, que era o presidente do TSE. Aí foi lá o Bolsonaro e falou que seria fraude se tivesse eleição do jeito que tava. Vamos lá. 2 dias depois, teve uma motociata, tá aqui o Bolsonaro, paga com dinheiro público. Lembre-se, foi tudo pago com cartão corporativo. Todos esses vagabundos aí receberam lanche pago superfaturado em padarias de bolsominions com cartão corporativo. Lembre-se disso. Vamos lá, de novo a voz do vagabundo. Ministro Barroso, no Supremo Tribunal Federal. Ministro esse que defende a redução da moralidade para estupro de vulnerável. Ou seja, tem a pedofilia o que ele defende. Acabou de falar que o Barroso defende a pedofilia. Aí vamos lá, ó, isso foi dia 11. Aí 2 semanas depois, dia 28. Uma prova de... Temos a certeza, para quem nós votamos, o voto foi para aquela pessoa, e isso não é eleições, isso não são eleições. Exatamente. Isso não pode acontecer no Brasil. Perfeito. Por que o ministro Barroso está tão preocupado em não ter eleições democráticas? Ele é contra a democracia? Parece que é. Eu mostrei 3 vídeos no intervalo. Um é do dia 9, outro do dia 11, outro do dia 28 de julho de 2021. No intervalo aí, como você pode ver, de 20 dias, 19 dias de intervalo entre um e outro. Agora, se você pegar todo o ano de 2021, pegar todo o ano de 2022, olha, até dá um material de horas e horas e horas e horas de ataque dele às urnas. Então tem muitas provas contra o Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal, ok, pegou o Bolsonaro, conseguiu o que queria do Bolsonaro, ele acabou confessando ali que foi ele quem publicou a mensagem. Ele disse que não foi o Carlos. Falou, não tem nada de Carlos não, fui eu que publiquei a mensagem e tal. Por quê? Porque se fosse o Carlos, ele não ia ter desculpa de que o Carlos estava sob o efeito de medicamentos. Agora, veja, na bula da morfina, tem que colocar aqui, ó, se você tomar morfina, efeitos colaterais, você quer dar golpe de Estado aí acidentalmente. Então, na bula da morfina tem que estar ali, ó, cuidado. Pode pegar 50 anos de prisão se tomar esse medicamento, que você vai defender aí a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes. E aí, vai pegar mais 50 anos. Então, não tome morfina. Se estiver aí com uma dor profunda, tome outro medicamento qualquer. Tome não, né? No caso da injeção. Tomar injeção. Qualquer outro, porque morfina tá ruim aí a coisa, pelo visto. Então, olha só. Agora vai começar a chover pedidos de prisão do Bolsonaro. A CPMI foi instalada. Os bolsonaristas estão em pânico. Teve uma coisa engraçada hoje. Quando o Rodrigo Pacheco começou a ler o requerimento da CPMI e instalou a CPMI dos golpistas, não tinha um parlamentar bolsonarista no plenário. Lembra que eu falei o final de semana inteiro? Esse pessoal tá apavorado? Pois bem, tá realmente apavorado. Porque eles não foram no plenário ver o requerimento da CPMI sendo lido. Quer dizer, vocês queriam tanto a tal da CPMI, agora que vai ter, vocês não vão lá? Tava lá o Randolph, tava lá a Glaze, tava lá o Lindbergh, tava lá o Omar Aziz, tava lá um monte de gente governista. Não tinha um opositor. Agora o que está se falando é que os bolsonaristas, os partidos bolsonaristas vão demorar para indicar os nomes para a CPMI. Que eles querem que demore essa CPMI e que demore o quanto mais demorar, melhor para eles. Essa é a estratégia deles agora, é atrasar a CPMI o máximo possível. Por quê? Porque eles perceberam que vai para cima deles e que eles eram um baita de um tiro no pé. Então, agora bateu o desespero nesse pessoal, o chefão da quadrilha tá aí sem dormir há um tempão, foi pro depoimento, não quis falar de nada, só de um pedacinho do crime dele. O que o Bolsonaro tentou fazer, eu não sei se tem a ver com o efeito midiático, porque hoje eu percebi que até a imprensa de esquerda tá falando só do vídeo que o Bolsonaro publicou. Se você reduzir todos os crimes do Bolsonaro a um vídeo publicado, que foi depois dos atos terroristas, é muito pouco. Mesmo ainda alguém pode falar, nossa, talvez seja verdade, ele estivesse sob morfina e compartilhou errado e tudo mais, é tudo verdade o que ele falou, não importa. Ele tenta reduzir a uma parte pequenininha ali do crime que ele cometeu. É igual você pegar ali os crimes do Hitler e falar, não, mas olha, tem um assassinato aqui que a gente não sabe se foi o Hitler, ó, morreu um rapaz ali no interior da Alemanha, não sei se foi o Hitler ou não, mas pô, o cara cometeu o Holocausto. Não, mas esse aqui eu não sei, hein, esse aqui não dá pra saber se foi ele. É isso que tá fazendo o Bolsonaro e todo mundo engolindo. A imprensa inteira engolindo. Não inteira, tem parte da imprensa até de esquerda também, que tá alguns jornalistas, vou dar nome aí, ó, na grande imprensa, na de esquerda quase todo mundo, na grande imprensa, André Sadi começou a mostrar, pera aí, o Bolsonaro mentiu. Ele fala que não,
atacou as urnas depois da eleição? Atacou sim, começou a mostrar, ó, essa vez. Ou seja, a situação do Bolsonaro tá difícil porque se a imprensa sabe, se eu sei, você sabe, tenha certeza, a Polícia Federal também sabe. Agora já tem pedidos, não um, nem dois, mais do que isso, de prisão do Bolsonaro. E tem uma coisa, viu? Lembra daquele caso que o Bolsonaro falou que ia estuprar a Maria do Rosário, fez apologia ao estupro? Aquilo da cana também. Foi enviado essa semana para a primeira instância. E quando a PGR falou para mandar para a primeira instância, já falou, ó, e tem que colher depoimento e fazer as diligências do caso aí. Quer dizer, vai ter diligência contra o Bolsonaro aí num caso de muitos anos atrás, que só vai andar agora porque ele não tem mais foro privilegiado. Quando ele falou isso, ele era deputado, tinha foro privilegiado, nada andava no Brasil. Agora tá andando. Ó, peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aí na luta contra esses malditos. Falou!